Epílogo. Tradutor, Tio Vlad. Revisor, União Overlord. Anne-san, parece que você está pronta. Jujin comentou sobre a aparência de Henry quando ele entrou em sua casa. Sim, isso mesmo, está estranho. Henry perguntou a Jujin ao olhar para o vestido que ela usava, um dos melhores que ela tinha, que ela geralmente reservado para o festival da colheita. Não, você não acha, Anne-san? Milímetro. Você é muito bonita, Henry. Ah, realmente. Com o rosto vermelho, Henry encarou Jujin e Nemo sorrindo. Ou melhor, pelo sorriso travesso de Nemo. Desde que o relacionamento de Henry e Fireya tinha dado um passo adiante, ela queria provocar expressões faciais transitórias de Nemo como essa, mas Henry sabia que só iria se envergonhar mais e sabiamente manteve a boca fechada. No entanto, deixá-lo sozinho era perigoso demais. Especialmente para Nemo. Às vezes, sua irmã faria perguntas que ela não podia responder. Eu fico pensando que ao longo dos últimos dias, tenho amadurecido mentalmente, talvez eu devesse perguntar a Enfi para pedir ajuda com isso. Vendo o apelo aos olhos de Henry, seu amante falou. Ai. Falando nisso, Jujin-san, você pode usar essa espada mágica também. Ouvi dizer que não é como espadas normais, e usá-la é cansativa. A espada grande que Jujin estava segurando tinha sido ganho no ataque há vários dias. Eu me acostumei com o peso e o centro de gravidade da espada, para que eu possa usá-la bem, como a minha velha espada. Como seria de se esperar de uma arma mágica, sua nitidez e assim por diante são muito melhores do que a outra. No entanto, o veneno aqui, que enfraquece a força de seu oponente, é um pouco estranho. Isto é um efeito poderoso. Bem, não é um veneno particularmente forte. Alguém como eu posso resistir facilmente. No entanto, contra adversários mais fracos. O rosto de Jujin assumiu uma expressão escura. O que está errado? A Jujin disse enquanto olhava para o teto, falando com uma voz irritada. Eu estava pensando sobre o Troll. Eu peguei essa espada, ele parecia um sujeito estranho. O cadáver não parecia diferente de um Troll normal. Talvez fosse uma subraça. Não, eu não quis dizer isso, Anne-san. Desde seus movimentos, sua falta de regeneração, a forma como ele se sentiu quando eu o cortei, parecia estranho, é isso mesmo, como um corpo que já estava morto. Algo bizarro e com maus pressentimentos assim. Um cadáver em movimento. Como um zumbi? Eu não sei. Pode haver uma espécie de troll assim. Obrigada por esperar. A porta abriu-se no tempo com essa proclamação fresca e brilhante. Com o sol em suas costas, Lupus Regina caminhou corajosamente para a casa de Henry. Quando Henry e seus amigos observavam em silêncio atordoados, uma pontada de sol veio do topo da cabeça de Lupus Regina. Ouvi. Idiota. Como você pode ser tão rude? Pessoal, peço desculpas em seu nome. Depois de puxar Lupus Regina pelas costas, uma mulher atrás curvou-se para eles. Eu sou a serva de Ais-sama, Yuri Alpha. Eu estou aqui para receber Fireya-sama, Henry-sama e Nemo-sama. Você vai nos permitir entrar? Ah, sim. Por favor, entrem, Lupus Regina também. A mulher que tinha entrado com Lupus Regina tinha uma beleza sobrenatural, assim como Lupus Regina. Então, quando vocês estiverem prontos, podemos começar o teletransporte de imediato. Teletransporte. Você pode se teletransportar. Fireya estava praticamente gritando. Embora Henry não sabia por que Fireya estava tão surpreso, ela podia imaginar que era algo grande. Será que teleportar para guerreiros e capitães era uma coisa grande demais? Ah, não? Este não é o meu poder, mas o poder de um item mágico que a Sama me deu. O chifre, as poções também. Ele é incrível. Por que ele é tão incrível? O ombro de Fireya cedeu. Percebendo uma oportunidade, Henry decidiu fazer uma pergunta.
Então, está realmente tudo bem para eu ir. E a minha irmã mais nova também. Hoje era o dia em que o salvador da vila, Aizoalgovn, tinha convidado Fireia para sua casa. No entanto, ela sentiu desconforto quando soube que até mesmo uma menina da vila simples como ela poderia ir junto. O anfitrião era um poderoso Magic Caster, e eles eram pessoas que viviam em mundos completamente diferentes. A ideia de que ela poderia acidentalmente fazer algo rude fez seu estômago doer. É ótimo uma vez que estamos comemorando a nova invenção de Fireya-chan, sua namorada Enchan pode vir, não há problema. Aes-sama disse o mesmo, Yano. Formalidades não é um grande problema. Lupus, modere o seu tom. Yurinei, o que há de errado com isso? Nós somos amigos, certo? Enchan. É? Assim? Sim. Bem desse jeito. Milímetro. Yuri suspirou com uma A. Em seguida, caminhou até a frente de uma parede próxima. De repente, como se aparecesse algum tipo de espaço, um gigantesco armário de madeira apareceu. Era grande o suficiente para as pessoas a atravessarem com facilidade, e seu exterior foi esculpido, de modo que parecia um armário decorativo. Poderia este ser um espaço de bolso? Não, é muito grande, ele deve ser um feitiço hierárquico mais elevado. Venha, por favor, entrem. Lupus, eu posso confiar a segurança deste lugar para você. Entendido, Su. O armário de madeira deveria ter sido apoiado contra uma parede, mas quando olhou seu interior, parecia estender-se para um outro mundo. Yuri deu o primeiro passo e atravessou para o outro lado do armário. Ela foi seguida por Fireya, e um pouco mais tarde, por Henry segurando a mão de Nemo. Eles atravessaram a parede à frente deles sem resistência, e encontraram-se dentro de um grande, grande caminho, cercado por estátuas em ambos os lados que exibiam tanta vida pareciam como se eles poderiam até mesmo se mover. Oa! Nemo exclamou baixinho enquanto olhava ao redor do teto, sua boca se abriu tal como seus olhos. A fim de evitar que caísse, Henry olhou para a frente também. Surpreendente! O piso era feito de pedra polida, em que um tapete colorido tinha sido colocado para mostrar o caminho a seguir. Henry ficou muda de admiração, ela imaginou que este lugar deve ser como um palácio. Por favor, venha aqui. A voz de Yuri puxou-a para fora de seu atordoamento, e ela pensou em correr um pouco para recuperar o atraso das duas pessoas à frente deles. Mas desde que isso seria totalmente impróprio em um lugar como este, Henry meramente acelerou seus passos para avançar rapidamente. Depois de caminhar por uma distância, uma parede apareceu com uma porta do armário em cima dela, semelhante ao que eles tinham usado para entrar. No entanto, havia duas diferenças fundamentais. A primeira era a de que essa porta era várias vezes maior do que a primeira, grande o suficiente para várias pessoas entrarem ao mesmo tempo. O segundo era porque uma imagem do outro lado foi projetada na porta, e um filme multicolorido de mágica abriu no seu interior. Então, por favor, venha como faziam antes. Henry e Fireya entreolharam. Vamos entrar juntos. Henry e Fireya juntaram suas mãos. Da esquerda para a direita ficou Nemo, Henry e Fireya, e juntos eles caminharam para a porta. Em um instante, em meio a uma chuva de pétalas de rosa, havia uma visão de uma mulher em roupas que estavam vermelhas em abaixo e branca em cima. Bem-vindo! Um coro harmonioso de vozes os cumprimentaram. Olhando em volta, eles chegaram em um corredor ainda mais luxuoso, com duas fileiras de belíssimas donzelas flanqueando-os em ambos os lados. No final de uma passagem estava um homem com um manto negro que parecia sugar toda a luz do lugar, usando uma máscara bizarra. Ele era o salvador da aldeia, Aizoalgovn. A Henry em pânico congelou onde ela estava. Os lustres no teto brilhavam, e o piso de mármore branco estava impecável. Uma magnífica passagem e maravilhosas empregadas domésticas estavam em ambos os lados. Foi como entrar em um mundo de fantasia.
Perdida neste mundo efêmero de sonho, Henry acidentalmente perdeu o controle da mão de Nemo. A parte de sua mente que não ficou encantada completamente reconheceu isso, e no momento seguinte, Henry voltou de volta à realidade. Nemo correu na frente. Surpreendente. Isso é tão incrível. Nemo gritou com o máximo de sua voz enquanto corria. Ela desceu as 2 linhas de empregadas domésticas, e se aproximou de Ice. Diante de um mundo que oprimiu seus sentidos e coração, ela abandonou sua contenção e deixou-se correr solta. É super incrível. Nemo. Volte. Henry começou a correr uma fração de segundo depois. O comportamento vergonhoso de Nemo estava fazendo Henry suar por todo o seu corpo. Mas ficaria realmente tudo bem para uma menina da vila simples como ela mesma, ser executada em um reino divino como este, ladeada por belas donzelas? Henry hesitou, e seus pés traíram as emoções conflitantes dentro dela. No final, ela acabou movendo-se como um sapo meio morto, iniciava e parava, sua mente corria por todos os piores cenários que poderiam resultar. Enquanto Henry ainda estava mancando, Nemo já havia atingido o lado do salvador da aldeia sem resistência. É tão impressionante. Sim. É realmente incrível. É assim mesmo. Incrível, não, talvez isso seja a verdade. Ice estendeu a mão, e com calma tocou levemente a cabeça de Nemo. O lugar onde eu vivo é verdadeiramente maravilhoso. Sim, é realmente maravilhoso. Tens tudo isso, Govun-sama. Sim, isso é certo. Meus amigos e eu que construímos. Isso é incrível. Govun-sama e os amigos de Govun-sama são todos incríveis. Ha. O riso claro e brilhante ecoou pelo corredor. Nesta hora, Fireia e Henry que estavam hesitantes chegaram nos dois. Henry firmemente agarrou a mão de Nemo, infundido com uma vontade que nunca a deixaria ir. Agradecemos o seu amável convite do fundo dos nossos corações. Não há necessidade de tal formalidade. Estamos aqui para celebrar a produção de sua nova poção. Fiquem à vontade. Govun-sama, eu realmente sinto muito. Minha irmã Nemo foi rude com você. Realmente, não acho nada disso. Ela foi movida pela visão de minha residência, não? Então isso não é um insulto para mim. Ice parecia estar de bom humor quando ele respondeu. Então. Em seguida, eu pretendia falar com Fireia com Nemo, como seria? Você quer ver a casa que criamos juntos? Sim. Eu quero ver. Eu quero ver a incrível casa de Govun-sama e de seus amigos. Nemo falou antes que Henry pudesse recusar. Muito bem, muito bem. Eu tenho alguns locais para lhe mostrar. Henry era incapaz de falar, uma vez que ela viu o bom humor que as estava. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Ela acomodou-se em uma cadeira, lembrando que ela tinha sido pedida para esperar na sala de recepção, enquanto Nemo ficou olhando ao redor. Ao invés de dizer que ela foi convidada aqui, seria mais correto dizer que ela era como um pequeno animal que tinha sido tirado de seu ninho. Ela sentou-se, inquieta, e olhou em volta de si. Ao lado dela, independentemente do tamanho deste lugar, os dois estavam presos perto uns dos outros. Seu amante Fireia também não era capaz de se manter calmo, muito parecido com um pequeno animal. Henry poderia entender que o salvador da sua aldeia, o Magic Caster conhecido como Aizoal-Govun, era um ser poderoso, mas o que ela tinha visto hoje foi além de sua imaginação mais audaciosa. Era como se ela tivesse entrado em um sonho brilhante, ou uma história onde princesas e outras grandes figuras tomavam o centro do palco. A lareira foi decorada com pássaros de vidro que haviam sido esculpidas à perfeição realistas. Se ela quebrasse um, ela poderia trabalhar toda a sua vida e ainda seria incapaz de pagar por isso. O sofá foi requintado e Henry perguntou se ela estava sujando-o com suas roupas.
O lustre, o primeiro que tinha visto em sua curta vida, não estava iluminado por tochas, lanternas, ou velas, mas por magia em seu lugar. Ela tinha visto luzes mágicas antes na guilda de aventureiros de Errantel, mas eles não podiam comparar com brilho ou estilo. O mobiliário tinha bom gosto e luxo. De particular interesse era o peso da mesa de ébano diante dela. Mesmo que Henry não tivesse ideia do quão importante esses tipos de coisas eram, ela ainda era capaz de dizer que esta era uma peça muito valiosa. Um retrato realista de uma bela mulher pendurada na parede, pintado em detalhe intricado. Mesmo o tapete no chão fez Henry hesitar em pisar nele. Era tão suave que, sentada no sofá, ela gentilmente levantou os pés, pensando que seria melhor não deixar que seus pés toquem o chão. Henry estava tão nervosa que ela estava prestes a desmaiar. Eu sabia que deveria ter ido com ela. Embora as tinha recusado, a ideia de Nemo vir sozinha a fez ferver estômago na ansiedade. Eu só espero que ela não incomode Govun-sama. Vai ficar tudo bem, não se preocupe. Govun-sama é muito gentil. Acho que ele não vai negligenciar nenhuma grosseria de uma menina. Milímetro, mas, veja você, se você irritar um nobre, você vai ser executado. Eu ouvi isso também, mas para ser honesto, eu nunca vi isso antes. Errantel e seu território circundante são administrados pelo próprio rei, então eu não acho que os nobres se atreveriam a fazer um barulho. Govun-sama é um nobre. Ele não é. Qualquer pessoa com uma mansão de luxo e tantas empregadas maravilhosas teria que ser um nobre, certo? Não há nenhuma maneira que poderia reunir todas estas coisas de outra forma. É assim mesmo. Para ser honesto, eu não acho que mesmo um nobre poderia possuir belas empregadas como estas. As sobrancelhas de Henry disparou em um ângulo perigoso. Foi bom se ela dissesse que os cozinheiros eram muitos, mas quando Fireia disse isso, a fez se sentir desconfortável. Assim como ela virou um olhar agudo sobre Fireia, houve uma batida na porta. Os ombros de Henry se contraíram violentamente, e porque os dois foram pressionados uns contra os outros, a contração foi transmitida ao Fireia, que estremeceu também. O barulho veio novamente. Henry freneticamente pensou sobre o que a batida significava, entretanto, Fireia abriu a boca. Ah, isso, por favor entre. Me desculpe. A maneira Fireia tinha dado a resposta certa com tanta calma mistificou Henry, e o que entrou era uma empregada empurrando um carrinho de prata. Ela era uma mulher bonita, vestida com espumante limpos e roupas impecáveis que até um amador pode reconhecer como um equipamento de limpeza de alta classe. Um sorriso delicadamente quente adornava seu rosto. No entanto, Henry estava preocupada que a qualquer momento ele iria mudar para uma expressão irritada enquanto ela exclamou: "O que vocês estão fazendo? Bebidas, estão prontos?" Não há necessidade. O rosto da empregada doméstica exibiu confusão atordoada por um momento enquanto ela analisava a resposta ultra rápida de Henry. Então ela virou seu olhar para Fireia, e depois voltou para Henry. "Ah, isso vai ficar bem." Assim. Talvez ela sentiu como Henry estava tão tensa que seu corpo tinha congelado, ou nervosismo inato de Fireia, mas a empregada sorriu, genuinamente e não forçada. Ela disse um simples minhas desculpas, e sentou-se ao lado de Henry. Então ela gentilmente colocou a mão no ombro petrificado de Henry. "Imotsama, por favor, não fique tão tensa. Imotsama e Bariarisama são convidados. Tudo o que vocês precisam fazer é ficar à vontade e relaxar." Mas... E se eu quebrar alguma coisa aqui? Não se preocupe. Ais-sama não ficará incomodado, mesmo que os objetos aqui fiquem danificados. Mas como? Todas as coisas aqui são. Mesmo pensando sobre o custo das coisas que ela poderia ver em uma rápida olhada ao redor da sala fez sua cabeça doer. E pensar que esses itens não eram grande coisa. Sim, Ais-sama é extremamente rico.
E isso eu sei. Afinal, ele era o tipo de homem que daria livremente itens valiosos e poderosos, tais como aqueles chifres. E é por isso, por favor, fique à vontade. Com danos deliberados, Ains-sama vai sorrir e perdoá-lo por quaisquer acidentes. E mesmo se algo estiver danificado, ele pode repará-los com magia. Mesmo se você diz isso. Eu entendo. Então, por favor, pegue uma bebida. Dessa forma, você será capaz de relaxar. Mas, Henry olhou para o serviço de chá na carrocinha de prata. Elas eram feitas de porcelana requintada, com decorações em ouro, e no verso era de um azul profundo, modelado com desenhos intrincados. E eles pareciam frágeis o suficiente para que Henry ficasse preocupada se eles iriam quebrar no momento em que ela tocasse. Henry, tome uma bebida. Seria rude recusar ainda mais. Ah, então, obrigado. Entendido, eu vejo. A fragrância e sabor de chá de ervas é um gosto adquirido. Você prefere o chá preto tradicional em vez disso? Sim, por favor, obrigado. A empregada sorrindo preparou o chá para eles com fluxo, movimentos elegantes. Após os copos serem preenchidos com água quente, de maneira misteriosa e inexplicável, ela fez o chá diante dos dois. Além disso, 2 copos de pequenas dimensões foram colocados em frente a eles. Por favor, adicione as quantidades desejadas de leite e açúcar ao seu gosto. Henry abriu o pote de açúcar. O que ela viu foram sólidos brancos que pareciam nada mais do que neve em pó. A menina da aldeia mecanicamente depositou vários cubos de açúcar em sua xícara, mexendo-os até que dissolvessem. Depois disso, ela acrescentou leite. Então, Henry tomou um gole e sentiu como se seu rosto fosse derreter. De doce. Milímetro, acho que a adição do açúcar faria isso. Não é sempre que você provar coisas doces na aldeia, e você não cria abelhas, se eu não estiver errado, você só tem algo como xarope. Lembro-me que era mágico a obtenção de especiarias, mas isso é algo completamente diferente. Esquecendo onde estava, Henry exclamou em voz alta. Tente o seu melhor para recuperá-lo. Antes que ela pudesse ouvir seus ruídos de reconhecimento, Henry tomou outro gole do chá vermelho, e o sabor deixou seu coração se acalmar. Realmente, é doce e delicioso. Neste momento, várias batidas ressoaram da porta. A empregada moveu-se em silêncio ao longo e abriu-a. Ains-sama e sua irmã voltaram. Quando a porta se abriu, Nemo entrou correndo, toda a sorrisos. Ais seguiu atrás dela. Nissan. É incrível. É brilhante e bonito e realmente incrível. Quando Nemo abraçou sua irmã em torno da cintura, Henry subiu para curvar-se Ais, tendo o cuidado de não deixar que os pés de sua irmãzinha sujem o chão. Govun-sama. Peço desculpas pela grosseria da minha irmã. Certamente não. Pelo contrário, eu deveria pedir desculpas por mantê-la por tanto tempo. Não existe tal coisa. Somos muito gratos. Ais acenou com a mão para indicar que isso não era um problema. Então, antes de discutir assuntos com Fireya-kun, vamos comer. Estamos impondo demasiado muito. De frente para o Fireya em pânico, Ais respondeu com um gesto calmante. Isso é para garantir que a transação com Fireya-kun seja rentável. O que você quer dizer com transação? Eu vou explicar antes de comermos. Ais sentou-se no outro lado do sofá. Para começar, eu não tenho nenhuma intenção de comercializar abertamente a poção que você criou. Ou melhor, sem os ingredientes que proporcionamos, você não pode fabricar a poção roxa. Você concorda? Está certo? Tem sido difícil chegar até aqui, mesmo quando estamos usando o material fornecido pelo Govun-sama. Ainda há uma série de fatores desconhecidos, como o quão potente que é e quais os outros efeitos que ele possui. Portanto, uma oferta pública só iria causar problemas.
Embora simplesmente perguntando sobre a fonte deve estar bem, não podemos ter certeza de que não existem quaisquer adversários que vai vir a esta operação com a violência, certo? E pelo que Lupus Regina me contou, sua aldeia sofreu um ataque de monstro. Existe a possibilidade de que esses monstros, buscando a proteção de paredes fortes, atacaram a sua aldeia em busca de segurança. Você sabe por que eles fizeram isso, e você tomou quaisquer prisioneiros? Não havia nenhum, Henry respondeu em seu coração. Quando ouviram o rugido de monstruoso por trás, Henry e Fireya haviam encontrado o Troll. Os goblins simplesmente não tinham o tempo ou a capacidade de levar qualquer prisioneiro, e apenas determinaram que a luta que tinha acontecido não houvesse sobreviventes inimigo. E aquele cara com a espada mágica era muito forte. É assim mesmo. Bem, isso é uma vergonha. Eu considerei as razões pelas quais a sua aldeia pode ter sido atacada, o que era o que eu acabei de dizer. Como defesas da aldeia ficaram mais fortes, irá por sua vez criar mais problemas. Quando um objeto é mais valioso, vai ser desejado por mais pessoas, certo? Da mesma forma, se a notícia da poção vazasse, devemos manter isso em segredo. Estou feliz que você entenda, Fireya Kun. Se pudéssemos fazer a poção vermelha usando apenas os ingredientes de todo o povoado, não haveria razão para manter em segredo, isto é, tudo o que discutiremos após o jantar terá de ser mantido estritamente em segredo. Trata-se de um dever de guardar um segredo. Em seguida, os preparativos para a refeição devem ser concluídos em breve. Devemos. Ah, não há nenhuma necessidade de comermos. Como poderíamos participar de algo tão incrível? Henry rapidamente sacudiu a cabeça. Bem, embora eu não vou forçá-lo, mas não é raro ter bifes de dragão como prato principal. Dragão? Dragões. Em todas as histórias que Henry tinha ouvido falar, eles eram inimigos da humanidade, mas alguns deles eram amigos da justiça. No entanto, não importa quais histórias que aparecerão, eles sempre eram seres poderosos. Poderiam tais seres se tornarem comida? Impossível. Ele deve apenas ter falado isso para provocá-las. Pelo menos, se Ais não tivesse sido o único a dizer isso, ela teria pensado assim. No entanto, uma vez que era o grande Magic Caster na frente dela dizendo-lhe isto, significava que havia uma grande chance de que era verdade. Nós também temos sobremesas. Você já comeu sorvete? Apesar de que Errantel tivesse algum, não acho que eu provei antes. Eles são gelados, e doces, e eles derretem na boca. Algo como gelo doce ou neve. Henry e Nemo não podiam deixar de engolir um bocado de saliva. Isso é um luxo de alta classe. Apenas um daqueles custaria mais do que um dia inteiro de alimentos. Parece que Fireya comprovou algo parecido com isso antes. Então vou produzir um sorvete mais delicioso para você do que você possa imaginar. Dito isso, onde está o menu? Em resposta, a empregada recitou uma longa sequência de palavras. Para o menu de almoço de hoje, estaremos servindo 2 canapés. O primeiro será um prato de lagosta perfurada, que é uma forma de frutos do mar, em um molho velouté. O segundo será um prato de foie gras de poirette de Viopnir. A sopa será um creme estilo alfeime de batata doce e sopa de castanha. Nós selecionamos carne para o prato principal, o que seria o bife em mármore feita a partir de antigos dragões de geada de Jotunheim que a Sama mencionou anteriormente. Depois disso vem a sobremesa, que seria compota de maçã dourada, servido com vinho branco e coberto com iogurte. Além disso, temos sorvete preto com sabor de chá revestido com folhas de ouro. Para as bebidas pós-refeição, consideramos que o café pode não satisfazer todos os gostos, por isso temos também suco de pêssego fresco. Isso é tudo. Se qualquer parte do menu requer alteração, por favor nos informe e iremos mudá-lo imediatamente. Nota: não me perguntem que porra de nomes são esses, mas deve ser aquelas comidas francesas frescurentas mesmo.
É este um feitiço de encantamento? Henry, que não tinha pista sobre o que tinha acabado de ser recitado, tinha certeza disso. Nem todo mundo come foie-gras. Eu acho que as crianças. Por favor, adicione-o para o menu para mim. Que tal algo leve? Sim? Então, vamos adicionar salada de vieiras e estrela de ameixas cristalizadas como hors d'oeuvres. Não é isso. Este menu é melhor do que a anterior. É? Você está me perguntando. Henry, que tinha sido subitamente colocada no local, respondeu freneticamente. Seria muito confuso se ela tinha que continuar falando sobre essas coisas que ela não sabia nada. Ah, isso. Não? Vou deixar isso para você. Ele tinha tomado todo o seu esforço para colocar uma única frase para fora. Has instruído a empregada para preparar a refeição, conforme sugerido. Nemo olhou para Ais com olhos de adoração, murmurando tão incrível para si mesma. Henry sentia da mesma maneira. Isto estava muito longe do mundo que ela normalmente vivia. As pessoas ricas podem gastar dinheiro em luxos. E serem capazes de comer, não apenas para preencher um estômago, mas por nada mais do que prazer, era parte disso. Riqueza, conhecimento e poder. Um Magic Caster que tinha tudo isso. Ele era um ser que Henry, como uma simples agricultora, não tinha nenhuma esperança de alcançar, uma pessoa melhor referida como um rei que ficava acima dos picos das nuvens. Este Magic Caster mascarado era um indivíduo formidável. Então vamos. Embora, eu não pretendo acompanhá-los. Vocês três, isso mesmo, esta família deve apreciar a refeição sem reservas. Depois disso, vamos discutir negócios. Ah, eu preciso dizer a Lupus Regina que eu estou adicionando mais uma pessoa à lista. É? O que é isso, Govun-sama? Não, não é nada, Nemo. Ais se levantou, e os olhos brilhantes de Nemo também se levantaram. O rosto de Henry tinha ficado um pouco quente ao serem referidos como uma família, mas ela notou algo estranho sobre Fireia, que estava subindo lentamente. Sua boca estava achatada em uma linha reta, sem intenção de abri-lo. No entanto, Henry sabia o segredo para o relaxar. Isso era olhar para ele. Através do espaço em seu cabelo, os olhos de Fireia piscaram para frente e para trás, até que, finalmente, como se desistisse, ele suspirou. Eu estava pensando que eu não posso vencê-lo. Não, eu sei que não posso vencê-lo. Ele é muito melhor do que eu como um homem. Mas você sabe que eu gosto de Enfi do jeito que você é, certo? A diferença em seus status como homem era uma coisa tão importante. Como mulher, ela não podia compreender o quão importante era. O rosto de Fireia ficou vermelho, então ele pegou a mão de Henry. Vamos. Não havia mais qualquer escuridão com essas palavras. Embora ela não sabia que os sentimentos de seu amante tinham mudado, animando-se deve significar que ele estava feliz. De mãos dadas, Henry e Fireia seguiram Ais e Nemo.